Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Lembra que a gente está vivo? Deixar o Steelers de por aberto aqui. É isso, senhor Ricardo Rezende, muito boa noite a todas as pessoas que virão acompanhar-nos aqui ao vivo, seja em vídeo, seja em podcast. Estamos para mais uma transmissão de Black Yellow Brasil. Prazer tê-lo de volta, Ricardo. Uma satisfação enorme estar de volta, junto com o Pittsburgh Steelers, né? Nesta presente data que nós estamos falando, dia 26 de julho, marca o início ou a apresentação do training camp de jogadores. Então, diria que é uma boa época para voltar junto ao Steelers, felizmente de férias de trabalho e com paz para poder estar por aqui, fazendo algo que eu sentia tanta falta, estar com os amigos. É isso, teremos um belíssimo mês, que eu não vou chamar de longo, porque ele é realmente proveitoso e prazeroso, acompanhando a turma do terrão, os belíssimos confrontos de posição no training camp, os belíssimos jogos de pré-temporada. Agora é que esse programa pisa no acelerador mais do que o carro com luzinhas imitando estrelas de Deontay Johnson desse ano. Perfeitamente, melhor época do ano. Temos coberturas intensas. Já vamos, inclusive, começar as notícias do Steelers, porque o time está se representando, as notícias começam a surgir. Inclusive, hoje, essa terça-feira, é o dia em que oficialmente todos os times da NFL já se representaram para Training Camp, né? Então agora você vai começar a ver e ouvir e ter muito mais coisas sobre toda esta liga. Training Camp, Ricardo. O Steelers finalmente volta para o St. Vincent's College, na Trobe, com a incrível marca de que dos 90 jogadores, 70 estão indo pela primeira vez ao training camp, rapaz. O que é que a gente já tem de notícia vindo de lá? O que é que a gente pode esperar para os próximos dias? Eu nem havia parado para pensar nisso até que o Ken Hayward falou hoje na chegada. Então, tem jogadores que já são mais antigos e conhecidos de casa, como o próprio Chase Claypool, que nunca pisou em Latrobe. Tá sendo a primeira vez do Claypool em Latrobe, porque os 2 primeiros anos, nos últimos 2, no caso, a equipe fechou o trabalho longe de Latrobe devido à contingência pelo Covid-19. Agora, felizmente, todos estão de volta e, como o Mike Tomlin muito bem descreveu, com poucas palavras, é diferente. É um ambiente de futebol americano muito melhor para criar conexões, entrosamentos, e Tomlin, que é um dos melhores, ou se não o melhor técnico da NFL nesse sentido de conseguir medir o que ele chama de intangível, de criar atmosferas através de situações que não são medidas, podemos dizer, está bastante animado em voltar para Latrobe. Então, um ano de apresentação sem maiores surpresas, sem maiores espetáculos, todos os jogadores se apresentando de forma profissional, de forma muito bem, sem jogador não se apresentando por conta de contrato, algo que não era muito comum em Pittsburgh, né, nos últimos anos. Ou era alguém se apresentando de maneira um pouco espalhafatosa, ou era jogador que todo mundo ficava esperando aparecer e não aparecia por conta de contrato. Então, esse ano, todos os jogadores apareceram normalmente, todo mundo se apresentou. Todo mundo se apresentou muito bem fisicamente, segundo as palavras do próprio Mike Tomlin, que é algo para ser muito elogiado, todo o comprometimento que os jogadores do Steelers tiveram na off-season para poderem se manter em forma. Entre os jogadores que existia certa expectativa de que se ia ou não ia aparecer por situação de contrato, claro, estava o wide receiver Deontay Johnson, mas que se apresentou normalmente, que inclusive foi elogiado por Mike Tomlin, também pela forma física com a qual o jogador se apresentou. Entre os jogadores que não estão ainda 100% ou estão com alguma questão de lesão, tem o novo jogador Larry Ogunjobi, que já sabia que estava lesionado, inclusive quando o Steelers o contratou, ele estava se recuperando de uma lesão, se não me engano, você me confirma, Danilo, era joelho? No pé. Não lembro. No
pé. Muito obrigado. Estava se recuperando de uma lesão. Não deve ser problema para a temporada regular, como o próprio Mike Tomlin disse, está tranquilo com relação a isso, apenas precaução. E o nosso mais novo milionário safety mais bem pago na liga, o nosso queridíssimo caro Minkah Fitzpatrick, começa na NFL List por conta de um acidente com a bicicleta, onde ele teve uma lesão no pulso. A gente tá preocupado com o que esses meninos estão aprontando durante a off-season, e o que a gente vê é um pequeno acidente com a bicicleta, nada que preocupe. E o Tyson Alualo, que vai começar naquela PYP List, aquela Pup List mais conhecida, ainda se recuperando da lesão que teve na última temporada, mas que a expectativa é que não preocupe para o início dela, palavras do próprio Mike Tomlin. Todos os demais jogadores que não foram citados aqui estão plenamente bem saudáveis. Só para lembrar, NFI significa Non-Football Injury, ou seja, o jogador teve uma lesão não conectada com a prática do futebol americano, como bem explicado pelo Ricardo. Minkah teve um acidente de bicicleta, isso literalmente não está ligado a futebol americano. E a PUP é Player Unable to Perform, o jogador não está em condições de participar de treinos e etc. Então os times colocam ele numa lista. Se a memória não me falha, você tem direito a adicionar um jogador ali para treinar no lugar dele e tal. Então tem todas as situações. Então os Steelers têm 2 jogadores que não estão 100%, Minkah e Alualo, certo? Algum jogo já declarou como disponível. Perfeitamente. E aí, para apresentação, poucos destaques. Hoje a gente teve basicamente só vídeo dos jogadores chegando. E se a gente não teve as mega apresentações super badaladas como a gente já teve em anos recentes, a gente tem esse belíssimo momento que precisamos trazer aqui, que é um momento, basicamente, as crianças indo para a escola, né? Esse é o Instagram de Amy Paternoster, a namorada de Kenny Pickett, e ela compartilhou a foto dele e estou mandando a criança pro training camp hoje. Com essa carinha, esse chapéuzinho, camisetinha, malinha, faltou a lancheira. Em breve, Casimiro reagindo à lancheira de Kenny Pickett. O que é que deve ter na lancheira do Kenny Pickett? Fiquei curioso. Uma garrafinha de whey, um mucilãozinho reforçado, né? Aquele que a NFL adora dar. E do que eu vi de representação, esse também me chamou um pouquinho a atenção. Deixa eu tentar trazer isso para cá. Isso, para essa mesma aba que já temos aqui, que é a chegada de Najee Harris, das grandes estrelas do Steelers, que obviamente chegou no primeiro carrinho de golfe off-road que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um carrinho de golfe para todos os terrenos como esse. ATV, All Terrain Vehicles, como a turma chama. Para quem já viu tanto vídeo de Antonio Brown se apresentando em carros de luxo, né? A gente tem um carrinho de golfe. Helicóptero. Puta, é verdade. A gente já viu muita coisa. Esse ano foi a notícia que não temos notícias. Esse é o belíssimo carro de Najee Harris. É meio arriscado. Eu espero que tenha dirigido em baixa velocidade nessa criança. Mas tá aí. Nosso estrela já está pronto. Shortinho de Steelers. Pronto pro combate. E em termos de reapresentação, é basicamente isso. A gente espera que esse momento de apresentação, essa primeira vez dos jogadores no ambiente do training camp, retome aquele espírito de união que a gente já via nos Steelers em muito tempo. A gente sabe o quanto o Jorge sentiu falta, a comissão técnica sentia falta de poder fazer isso. A gente sabe que técnicos amam essa expectativa de poder isolar grupos, poder trabalhar com eles com mais calma, embora sem Vincent's College você tenha público assistindo aos jogos, assistindo aos treinos, jogo-treino no caso, né? E que você tenha mais imprensa, até um pouquinho de imprensa alternativa mesmo, presente ao training camp, como os nossos amigos dos Steelers Depot todo ano estão presentes lá e dando relatórios de tudo que acontece no training camp. Perfeitamente. Então, é bom ter isso de volta. Em 2020 e 2021 o Steelers foi impedido de fazer isso, claro, por questões de Covid-19. Amanhã começa tudo isso, e aí hoje nós tivemos a tradicional surpresa, diria também, é Tony Tuesday, né? Que normalmente não esperava tendo nada na timeline, tava lá o Mike Tomlin conversando, e claro, uma das perguntas, ou a primeira pergunta que fizeram para ele foi sobre quarterback, como é que
tá a questão da posição para esse training camp, com essas expectativas e tudo mais. E Tomlin, claro, já disse, todo dia vocês vão perguntar isso, todo dia vocês vão ver coisas, todo dia vai ser uma notícia a respeito disso. Simplesmente o que ele disse vejam, acompanhem o desenrolar dessa história. Garanto como, ao contrário das posições, o quarterback ele não vai descansar, ele não vai revezar snap, nem nada. Então, apenas vejam, aproveitem do momento. E aí, pelo minicamp, pelo que já foi visto nesse início que já teve de trabalho de off-season, os OTAs, tudo isso, meio que a ordem, por enquanto, tá com o Mitch Trubisky como quarterback número 1, o Mason Rudolph quarterback 2 e o Kenny Pickett como quarterback 3. Natural que isso aconteça, né? Muito natural. Surpresa seria se o Kenny Pickett já fosse o quarterback 1. Tudo meramente... protocolar total. Exatamente. Você usou uma palavra muito melhor do que eu iria falar, mas questões burocráticas, né? Porque contato aquele o Mitch Trubisky que falou, Big Ben se aposentou, vem pra cá, tem a chance de você ser o titular. Beleza. Começo como titular. No entanto, a gente tá falando de Pittsburgh Steelers. Claro que um dos tópicos dos nossos próximos episódios vai ser exatamente essas disputas de posição e a de quarterback é essencial pra temporada, mas você consegue ver algum cenário, assim, de verdade, de coração, em que Mitch Trubisky não é o quarterback titular na semana 1? Ficaria chocado, a não ser que seja uma lesão, e que a gente torça, claro, para que isso não aconteça. Eu ficaria chocado se não for o Trubisky o quarterback na semana 1 do Steelers. A única situação que eu não vejo acontecendo é lesão. Muita coisa pode mudar, né? Não sei, vai que aconteça na pré-temporada, por aí pelo training camp, não sei. Mas assim, do que a gente conhece do Steelers, extremamente conservador e quer dar a oportunidade para o jogador brilhar e tal, a gente já tem a clara noção de quem vai ser titular na semana 1 vai ser Mitch Trubisky, ou pelo menos de que o cargo é de Trubisky para perder, assim. Ele vai ter que ter performances ruins no training camp e Pickett vai ter que ter performances muito acima para ele ganhar essa vaga. Inclusive o próprio Pickett afirma que ele não tá indo pro training camp, quer dizer, ele tá marcado como quarterback 3, para ele não é um problema, ele não tá indo para batalhar para ser o quarterback 1, o objetivo dele é melhorar a cada dia, porque ele sabe como funciona ser um quarterback na NFL, ele sabe como funciona o Steelers, ele teve treinando no mesmo prédio ali durante todos esses anos na Universidade de Pittsburgh. Perfeitamente. Então, Tomlin mencionou a situação de quarterback, ele mencionou a questão dos jogadores em forma e os que não vão estar disponíveis. A gente teve mais destaques da entrevista? Ele trouxe só alguns dos bastidores, reforçou também sobre a importância de se criar esse ambiente dentro do entrosamento com o time, conforme a gente falou no início. Trouxe alguns fatos curiosos, como por exemplo de que o antigo quarto de Ben Roethlisberger agora tem um novo dono, que é do senhor Cam Hayward, e é claro, você espera que seja o principal e melhor quarto das instalações, lá o melhor dormitório de Latrobe, lembrando que, claro, o dormitório com essa magnitude não precisa compartilhar com ninguém, então o Cam Hayward, claro, tem o quarto todo só para ele, do mesmo jeito que Big Ben tinha um quarto só para ele. O Tony lembrou de muitos momentos junto com o Big Ben em Latrobe, das interações, como o Big Ben era cuidadoso, arrumado, organizado dentro do quarto e fazia parecer ser um quarto melhor do que na verdade é. Que ele já sentiu a diferença quando o Cam Hayward se instalou nele, que tá completamente diferente, pois o Cam Hayward aparentemente não é tão cuidadoso como Big Ben. Então, Tony sendo Tony, com espírito e alto astral lá em cima. A verdade é que Tony tá com um verdadeiro tesão de ter um time tão jovem para poder comandar agora. Tony tá no céu com os meninos que ele tem hoje, do mesmo jeito que os meninos estão no céu por ter Mike Tomlin durante esses dias. Aquele período de palestras de Mike Tomlin nunca serão tão bem aproveitados por alguns jogadores como será agora. Que é o ciclo que a gente sempre espera, né? Quando você tem um cara de qualidade entrando, jovem, você quer que tenha um veterano para tomar conta dele, e aí esse jovem vai ficando veterano, o veterano vai embora e entra uma nova camada de jovens, você quer que aquele antigo tome conta dos mais novos e fique sempre esse ciclo de crescimento. E para os Steelers, isso é mais importante ainda, né? Ainda mais numa era de renovação de elenco e
tal, e porque o Steelers sempre tem esse estigma de o Steeler Way, ele precisa ter sempre aquelas referências ensinando ao próximo. Ninguém melhor para ensinar o Steeler Way do que Mike Tomlin, Cam Hayward e jogadores desse tipo. Absolutamente ninguém. Isso. Então o Training Camp tá começando, e o Training Camp começa com não só as 70 novas figuras conhecendo lá pela primeira vez, mas com jogadores novos chegando aos Steelers, Ricardo. A gente teve na semana passada o defensive lineman Doug Custin, ex-Jacksonville Jaguars, chegando pro Steelers. O Steelers fez uma série de tryouts, assim, de teste com jogador ex-USFL, e Doug Custin foi o escolhido para a linha defensiva, e hoje Jeremy McNichols, running back, foi contratado para o lugar de Trey Edmonds, running back. Como é que é essa chegada de mais jogadores aí? Um running back veterano já é meio que tradição, né? Nos últimos anos em Pittsburgh, principalmente durante o training camp. A gente viu muito o Kalen Ballage, foi o último desses nomes que se consagrava no meio da turma do terrão, e isso botava o Ballage em ótimas posições para poder chegar no roster final normalmente. McNichols é um nome semelhante ao Ballage, embora tenha um skill set um pouco diferenciado, sobretudo um jogador com ótimo histórico recebendo passes, diria, sua carreira. Teve passagens mais marcantes pelo Colts e pelo Tennessee Titans nas últimas temporadas. Na temporada passada no Titans chegou a entrar bastante na rotação depois que o Derrick Henry se machucou, e levando em consideração a visão do que a gente teve de running back nos últimos anos do Steelers, ser aquele cara check down e tudo mais, o McNichols se instala, se encaixa perfeitamente dentro desse critério. Muito check down para ele, em terceira descida e tudo mais lá em Tennessee. Diante da necessidade da posição, deve se manter saudável, deve ficar no roster final, mas ainda não é o cara que vai ser para poder descansar o Najee Harris. E aí já se começa a se perguntar, será que o Steelers realmente quer descansar o Najee Harris? Será que o Najee Harris quer realmente descansar? Tem isso. Tem que ter o depth de running back, claro. O Steelers já apoiou muito no passado por negligenciar o depth ou a rotação da equipe. Esperava mais nomes ou outros nomes, talvez um pouco mais experientes ou de peso. O próprio David Johnson, consagrado do Arizona Cardinals, esteve mais recente no Houston Texans, que ainda está disponível no mercado. Seria um nome que eu sinceramente imaginava que o Steelers fosse atrás. Não foi. Freeman McNichols. Então, todo sucesso para ele, mas ainda não é o nome que vai deixar a gente tranquilo de que o Najee Harris vai estar descansando. Com isso, e aí, novamente, vem aquela pergunta. Najee Harris quer descansar? O Steelers quer que o Najee Harris descanse? Não sei. Se seguir os exemplos recentes, o Steelers vai, como a gente diz aqui às vezes, gastar a sola do sapato. Com certeza. Sem a menor piedade. McNichols, ele, em termos de carreira, ele tem, como você disse, esse perfil do Kalen Ballage, 26 anos, pouca utilização, tá? Ele nunca foi um running back 1, ele é um cara que apareceu um pouquinho no ano passado no Titans, depois da lesão do Derrick Henry, eles fizeram meio que uma rotação. Se você comparar com o David Johnson, tem 30 anos, uma utilização muito maior, lesões até mais sérias de carreira, só que a gente não quer David Johnson para ser o running back número 1 em 2022, né? A gente queria um cara que, se você precisasse, você tinha ali a opção de um cara que já teve nessa posição, ele sabe o que fazer nesses casos. Mas o Steelers está indo pelo mesmo caminho que ele vem tendo, que é de um running back sem tanta utilização, para ser um número 2 bem claro, assim, para não dar a menor dúvida de que é o número 1. Le'Veon Bell só teve um número 2 de fato mesmo, que competisse nesse perfil depois de 2 pós-temporada que ele não jogou por causa de lesão. James Conner não teve essa figura ali ao lado dele. Najee tá com toda a impressão de que não vai ter, e o próprio Najee tá pedindo mais e mais escolha. Ele diz que não tem problema, que ele não tem vida, então a vida dele é ficar treinando pra isso. Mas a gente já viu esse filme rolar algumas vezes. E aí até trouxe o Le'Veon Bell, que teve o DeAngelo Williams lá como backup. Mesmo com o DeAngelo Williams fazendo sucesso quando o Le'Veon Bell não jogava, quando o Bell voltou, o DeAngelo Williams nem viu o campo. Estava desesperado pedindo pro DeAngelo Williams entrar em campo, e não. Então,
É característica do Steelers. Simplesmente o Steelers gosta de exaurir todas as forças possíveis e imagináveis do seu running back principal. E eles vão reclamar? Claro que não. Então... É isso. Estamos falando de Najee Harris. Teve uma entrevista muito boa, cara, que ele deu essa semana, em que ele afirma que um caso excepcional aconteceu. Todo jogador que vem pro Steelers, normalmente ele descobre que está sendo draftado, porque no dia do draft ele recebe uma ligação, e o DDD do Steelers é muito único. O 412, só o Steelers na liga tem aquele DDD. Então, quando o jogador olha pro telefone e tá vendo aquilo ali, ele basicamente sabe que é Mike Tomlin ou qualquer que seja a pessoa ligada aos Steelers que tá ligando pra ele e sabe pra onde ele tá indo. No entanto, Najee Harris, Ricardo, ele teve uma questão diferente. Ele descobriu que estava sendo draftado pelos Steelers porque Snoop Dogg contou pra ele. Veja você. Que belíssimo momento. E ele não fazia a menor ideia como o Snoop Dogg já sabia da notícia antes dele. Os contatos de Snoop Dogg dentro da War Room do Steelers são infinitos. Então, Snoop Dogg o Najee Harris, que é um cara que cresceu na West Coast, né? Ali para aquele lado onde o Snoop Dogg também é bastante consagrado. Então, não perdeu a oportunidade de poder ter o contato com o menino da sua região, falando que iria jogar pelo seu time. A entrevista dele foi no podcast do Brian McFadden, que foi cornerback dos Steelers, né? E aí o Snoop Dogg tem uma proximidade com o agente do Najee. E nesse meio de campo aí, o Snoop conseguiu a notícia antes de que o Mike Tomlin ligasse no Najee Harris, porque sim, a ligação foi no Mike Tomlin, era a escolha de primeira rodada. Tem essa questão aí. Are you healthy? Are you ready to become a Pittsburgh Steeler? Iria vir, mas... porque o Snoop Dogg aparentemente é um torcedor dos Steelers. Eu não confio nessa informação, porque ele aparece torcendo para times demais para eu garantir que ele é um torcedor dos Steelers, mas o próprio Snoop ligou pro Najee antes que o Mike Tomlin fizesse isso, o que é completamente surreal, cara. Surreal. Snoop Dogg dá um furo de reportagem desse antes do Mike Tomlin. É incrível. Imagina se posta no Twitter, faz... no Instagram, abre do nada uma live. Faz uma live no Instagram do nada. O Steelers que é conhecido por manter as informações guardadas ao máximo possível para o Snoop Dogg saber. Imagina o trabalho que a equipe de relações públicas do Steelers não está tendo com essa informação atual, que são tão cuidadosos para evitar que isso vaze. E assim, no ano passado já era a sala de draft já estava lotada como normal, então não precisava. Eles podem mesmo verificar ali quem é o espião dentro da história. Porque se fosse 2020, né, que era um lance mais limitado, comunicação limitada e tal, ia dar um trabalhinho. Mas nesse caso, tá valendo. Matéria da NFL.com, a gente tá falando de novos jogadores e já tem as análises de off-season, e os especialistas da NFL estão apontando quem são os jogadores preferidos deles para calor do ano, calor ofensivo, calor defensivo, e foi comparar com a opinião do rapaz da NFL, que eu obviamente esqueci o nome, mas ele coloca Kenny Pickett, Ricardo, como o terceiro, na opinião dele, com mais chances de ser calor ofensivo do ano, atrás de Breece Hall, running back do Jets, e Treylon Burks, wide receiver do Titans. No entanto, para Caesars, a grande casa de apostas, Kenny Pickett é o número 1, seguido por Drake London, wide receiver do Falcons, e Treylon Burks. Como é que tá a sua expectativa para esse momento? Dado que o Kenny Pickett foi o único quarterback de primeira rodada, e o que teoricamente está mais próximo, provavelmente eles que foram selecionados para poder ser o titular, pior que é o terceiro quarterback, pelo menos hoje, da equipe, é justo se criar essa expectativa. É justificável criar. Se isso vai acontecer, esperamos que sim, né? Quem sabe que Pickett não surpreenda e apareça com esse prêmio. Mas o hype é justificável, eu diria, ainda mais vendo a classe ofensiva de rookies que a gente teve nesse último draft. Sim, é um monte de gente com situações meio adversas aí. Por exemplo, esse top 3 do analista da NFL, o Breece Hall, ele ainda vai, como um running back, vai ter que ganhar a vaga dele. O Treylon Burks
Ele deve ser o wide receiver 1 do Titans, mas ainda precisa se entender com o seu quarterback, e você até entende, ele tá bem cotado. E Pickett, ele ainda tem uma vaga de quarterback titular para ganhar. Lembrando, os últimos 5 calouros ofensivos do ano, né? Ja'Marr Chase, wide receiver do Bengals, Justin Herbert, quarterback do Chargers, Kyler Murray, também quarterback, mas do Cardinals, Saquon Barkley, running back do Giants, e Alvin Kamara, running back do Saints. Então, os últimos 5 anos, 2 quarterbacks ganharam o prêmio. É bem diferente de MVP, que só quarterback ganha há muito, muito tempo. Últimos 10 anos, inclusive, já que o último não quarterback MVP é Adrian Peterson, 2012. Se a gente for olhar, o wide receiver ganhou o Ja'Marr Chase, temporada passada teve que fazer chover, né? Fez um caso para ser até Offensive Player of the Year, quem sabe, pelo menos ser muito bem cotado para isso, pela temporada absurda que teve de calouro. Wide receiver seria a posição mais do que running back que poderia diminuir um pouco essas odds do Kenny Pickett, mas não botam muita fé, até pelos destinos que os wide receivers tiveram, né? O Drake London foi o primeiro wide receiver a ser selecionado, por isso está tão bem cotado. Mas ela teve o Garrett Wilson lá pro Jazz, o Chris Olave pro Saints, o Jefferson Williams pro Lions, o Jahan Dodson pro Washington Commanders, outros que não estão necessariamente botando muita fé no staff ao redor, talvez, de jogadores, para poder ser tão bem cotado também, claro, dado o histórico dos últimos anos, quando o wide receiver precisou ganhar, ele teve que fazer absurdos como o Ja'Marr Chase fez na temporada passada. Então, a odd do Kenny Pickett é justa. Se ele, por alguma razão, entrar em campo de forma regular, ter seu espaço, se ele fizer o básico, já andou. E não tiver ninguém também enorme na frente dele, né? Exato. Pode ter. Para quem tá curioso, a classificação para calouro defensivo do ano tá com o Aidan Hutchinson como favorito no Lions, Kayvon Thibodeau é o segundo edge rusher do Giants, e também edge rusher Trayvon Walker, a escolha número 1 pro Jaguars, tá em terceiro. Entre, sei lá, o top 15 não aparece nenhum jogador dos Steelers, mas era de se esperar também. Perfeitamente. No momento, celebridades, a gente tem que Ben Roethlisberger vai fazer o arremesso inicial para o Pittsburgh Pirates, dia 29, num evento que aparentemente está batizado como Inzepalooza, Ricardo. Gostaria de estar presente nisso. Com a mais absoluta certeza. Está na época mais do que, diria, propícia para isso. Não é Big Ben fazendo isso, foi o Bill Cowher lá do Parque de Diversões de Pittsburgh, que tem a atração lá do Steelers. Então, uma maravilha, né? Ben Roethlisberger também aproveitando sua vida de aposentado. Inclusive reclamando do preço da gasolina lá nos Estados Unidos. Falando que virou motorista dos filhos, da esposa, virou taxista, virou motorista de Uber, dirige para todo mundo. Isso não é uma boa época para andar muito de carro por conta do preço da gasolina. É isso, Inzepalooza, dia 29 de julho, ou seja, ainda nesta semana, que é sexta, né? Dia 29, exato. Sexta-feira. Se você tiver acesso aí para ver o jogo do Pittsburgh Pirates, não perca este grande momento. Você só vai ter que pegar a transmissão bem mais cedo para ver esse momento inaugural. Igual jogador fazendo a moedinha no jogo de futebol americano. E por último, mas não menos importante, Ricardo, tivemos há 2 semanas, a gente teve a notícia dos naming rights. Nosso estádio agora é o Acrisure Stadium. Ficou a dúvida se o Steelers poderia manter o contrato com o placar, com a Heinz, já que tinha todo um lance especial de que cada vez que o Steelers entrava na red zone, as grandes garrafas de ketchup no placar derramavam em vermelho no placar, e aparentemente temos um acordo nesse sentido. Perfeitamente, a Heinz não vai sair do Acrisure Stadium. Mas a Heinz não vai sair do novo estádio, novo nome do estádio do Steelers. Ele já tinha um camarote lá, o Heinz Zone, algo nesse estilo, que será mantido com o nome da marca de ketchup, e também a tradição de quando o Steelers está na red zone, nas 20 jardas finais ofensivas do campo, que o placar volte a ter os ketchups lá sendo enchidos. Eles que tiraram os ketchups, né, na última semana, imagens de muita dor, inclusive. Você vê aqueles ketchups gigantes saindo. Provavelmente eles devem voltar, mas não deve ser
ser 2, vai ser somente um. Só tá um incluso pra poder ter lá no Acrisure Stadium. Estou tentando me acostumar com esse novo nome. A Heinz vai estar lá fazendo o seu merchan tradicional. Isso, eles vão dar um jeitinho e as garrafas originais que tinham no placar devem ficar em exposição em algum lugar no estádio, porque assim é que é Pittsburgh, né? Tradição, você bota em exposição. O acordo é de 5 anos, para eles manterem como Heinz Red Zone e sem valores divulgados, o que mostra duas coisas. Primeiro, que o Steelers transformou o que era uns 2 milhões em torno de 2 milhões de acordo de naming rights com a Heinz, antes em 11 milhões. Isso deve dar coisa de 1 milhão por ano, ou perto de 1 milhão por ano, para ter esse nome. E é a mostra de que americano consegue garimpar dinheiro em esporte com qualquer coisa, né, bicho? Existe um contrato para você exibir no seu painel uma marca específica em um momento específico do jogo. Surreal. E você olha fotos do placar do estádio e ele já é, ele tinha pelo menos Heinz Field no meio, esse deve ser substituído, mas 2 plaquinhas embaixo das garrafas de ketchup, pô, é melhor até compartilhar a imagem. Uma com Bud Light, outra com a Before Lumber. Já tinha um Steelers Fest sendo anunciado no momento dessa foto. Já tinha McDonald's e o PMC. Muita coisa, cara. Um placar realmente recheado. Heinz, Bud Light, McDonald's e o PMC aqui. Um reloginho pequenininho lá embaixo. O placar. Nesse momento estava passando uma entrevista. O grupo da Heinz não tem, né, também uma das administradoras da Burger King? Ou eu tô enganado? Boa pergunta. O 3G, o grupo 3, aquele 3G Capital, é isso mesmo. Eles também têm participação na Burger King. E aí tem McDonald's com a Heinz. Aí é um acordo do Steelers e da NFL, né? McDonald's deve ser o patrocinador oficial de fast food da NFL. Fora que aqui do lado ainda tem Pepsi Cola, Iron City Beer. Aqui embaixo acho que tem a Franco's Pizza, ou é embaixo aqui do placar. Sim, tem Steelers tem Fest um camarote apresentado por Giant Eagle. Tem o camarote também, sem ser o da Heinz, tem outro camarote também, que é o da FedEx, alguma coisa assim. Não lembro agora. Então você vê que capitalismo é bem forte aí no estádio. Exatamente. Não passa um momento sem ser impactado. FedEx Great Hall. Também tem o camarote da FedEx lá. E aparentemente a Natura também resolveu fazer uma aparição aqui no nosso programa. Obrigado, Natura. A próxima é paga, tá? Então, isso, teremos alguma ligação com a Heinz, patrocinador histórico, que a gente precisa lembrar, né? A Acrisure comprou os direitos de naming rights do estádio pelos próximos 15 anos. 15 anos, 150 milhões, o que dá em torno ali de 10 milhões por ano. Você tem... Isso. Esse contrato, a Heinz era uma empresa... foi fundada em Pittsburgh, mas recentemente teve uma negociação que foi comprada pelo grupo Kraft Foods, que não tem exatamente uma ligação com o Robert Kraft, o dono do Patriots, vale lembrar. E hoje ela é uma empresa que é basicamente sediada em Chicago. Então não tem mais essa grande conexão, a não ser no coração da empresa. O coração da empresa que é brasileiro, né? Sempre bom lembrar do Jorge Paulo Lemann, um dos responsáveis por não querer renovar o contrato com os Steelers. Brincadeira, a gente não sabe, né? Mas jeito que a política de administração do Jorge Paulo Lemann eu não duvido absolutamente nada que ele não queira perder tempo com investimento e name right de estádio de futebol americano. Eu ficaria muito, muito triste se desse reviravoltas, porque, por exemplo, hoje na NFL só restam 3 estádios sem naming rights. A gente lembrou no outro episódio. O estádio do Bengals continua Paul Brown Stadium, mas tem um acordo de naming rights para sair aí, que você precisa manter fluxo de caixa saudável nos times da NFL, embora o cap seja igual para todo mundo. Você tem o Lambeau Field, do Packers, você tem o Soldier Field, do Bears. São os únicos 3 estádios sem naming rights. O do Bengals está prestes a sair dessa fila aí. Seria muito... E o Bears está negociando uma mudança do Soldier Field para subúrbio de Chicago, ou uma completa renovação do Soldier Field onde ele está, que é onde a cidade prefere. E aí você já vai mexer no Soldier Field, você vai botar um teto, um domo, vai que ele já resolve mudar também, né? E tem um naming
naming rights ali, vai sobrar só o Lambeau Field. É o único que faria sentido, né? Não ter realmente o naming right, que o Packers é uma organização que se autossustenta, né? Capital aberto. Não precisa necessariamente ficar desesperado por aí, batendo na porta em porta para juntar dinheiro. Se quiser juntar dinheiro, joga pro mercado mesmo, e aí os próprios jogadores ficam na fila, como o AJ Dillon ficou no ano passado, na fila para comprar ações do Packers. É fila para comprar, viu? Agora você imagina o seguinte, se Bengals ou Bears, um dos dois pega um naming rights como Heinz. Que não faria isso. Tristeza, que facada no coração ia ser. Não faria isso. Porque, assim, são dois times que não estão recebendo nada de naming rights. Se você sai de nada pra 2 milhões e pouquinho, você já cresceu 2 milhões e pouquinho, né? Imagina, o nome do estado do Bengal passa a ser Heinz Field. Que facada no peito do torcedor. Então é isso, Ricardo. Temos uma grande quantidade de notícias. Vou dar até uma invertida na ordem natural deste programa. E você aí que tá assistindo a gente, acompanhando a live, tem um momentinho para perguntas. Já que a nossa pauta do programa, na sequência, vai ser uma questão mais histórica, só tem uma pergunta que com certeza vai vir disso, e a gente já sabe até a resposta, quem vai ser o quarterback titular dos Steelers em 2021, quem vai estrear, quando é que Kenny Pickett estreia e tal. Então, quem quiser fazer perguntas, o momento é esse, enquanto a gente dá a velha checada para ver se não perdemos nada nesse meio tempo. Estava falando isso, só vi o Raymond Foster dando pitaco sobre quem vai ser o quarterback titular na semana 1. O Raymond Foster... Eu vi uma matéria no Steelers Depot, mas eu não sei quem era o analista dizendo que Mason Rudolph deveria ter uma chance para tentar ser titular. Raymond Foster... Não, o Raymond Foster, hoje pela tarde, nessa entrevista que ele deu para The Fan, lá, a rádio do Filippone, disse que o Mason Rudolph é muito bom, não entende porque as pessoas não gostam dele e acha que ele tem total condição de ser quarterback titular na equipe. Raymond Foster que disse. Mas também não era de Mitch Trubisky e o Kenny Pickett calouro, você até entende. Se Mason Rudolph estiver no Steelers na semana 1, alguma coisa deu muito errado, viu? É justo, é bem justo. De perguntas, o Alan pergunta se, com essa reapresentação do Deontay Johnson no training camp, a gente acredita na renovação nesse ano. O que você acha, cara? Se vai ter ainda acredito na renovação esse ano, sim. Acredito que teremos. Se tem renovações que ainda podem acontecer, é a do Deontay Johnson e a do Chris Boswell. Só que, claro, não vai ser nem provavelmente de perto o valor, a expectativa que o Deontay Johnson quer. E aí a gente vai entrar naquele embate. Né? O jogador vai querer aproveitar agora, receber um pouco menos do que ele realmente acredita que possa, até pelo que ele jogar nessa temporada que está por vir do mercado, no próximo ano, ou ele já agarra a oportunidade que tiver agora. O Omar Ken está se mostrando na grande negociação que fez, o que a gente já meio que esperava, né? O Omar Ken é um puta de um negociador. Vai botar aí, o Omar Ken vai querer se aproveitar da situação. Claro, o Omar Ken vai querer se aproveitar da situação. Então, proposta vai chegar na mesa. Vai ter uma proposta na mesa por Deontay Johnson. Se ele vai aceitar, não sei. Isso, e a expectativa é que ele faça participação completa nos treinos, com ou sem renovação, porque ele entendeu qual é a situação dele, né? De que ele só vai desvalorizar caso ele não participe de tudo. Meu filho, isso pensa, a proposta já tá na mesa dele. O Omar Ken não tá mostrando que quer perder muito tempo com essas renovações, não. É isso. O nosso amigo Dantas pergunta sobre running back, já que a gente teve a contratação de McNichols, você acha que fica só nele ou vem mais um? Running back é uma posição, principalmente em pré-temporada, que sempre chama atenção. E sempre tem alguém que é cortado, que vaza por aí, alguém que se mostrou até bem promissor. Teria que vocês vai estar acompanhando esses cortes. Então, sim, pode vir mais um. Eu tenho expectativa zero de vir. Eu acho que esse já foi o tiro dos Steelers na posição. Eu digo assim,
Nem compete com o que agora. tem. Eu não digo. Pra competir em training camp, não. Digo no final mesmo. Algum jogador de valor que eles identifiquem que foi cortado, que consiga atuar em special teams e tudo mais. Sim, mas por agora não. É isso. Mantenham-se com zero expectativa nesse sentido, porque até caso, mesmo que sobre um cara, uma boa parte do grupo que os Steelers tem hoje teria que ter um training camp horrível para poder os Steelers pensar num próximo jogador. Tradicionalmente, eles pensam primeiro em quem tá lá dentro. Mais um do Dantas. Trubisky, para ele é uma incógnita imensa. Qual a expectativa de vocês? A minha, em particular, é só que ele tá na frente por ser o veterano, assim, porque ele é o brinquedinho novo e o McKenna pediu bastante por ele, ou por alguém do perfil dele, porque, para mim, ele tá ali para tampar o buraco até a comissão sentir que Kenny Pickett tá no ponto. Fica muito diferente a minha expectativa com ele, não. Tomlin queria muito um jogador, um quarterback com uma boa mobilidade. Mitch Trubisky tem. Mitch Trubisky tem experiência como titular na NFL. Uma escolha de o que foi a segunda escolha de draft. Tem pedigree. A equipe o acompanhou durante o processo de avaliação para o draft. Kevin Colbert, se não me engano, esteve no Pro Day de North Carolina no ano em que Mitch Trubisky foi draftado. Bom, 17? Isso. Se não me engano, o Matt Canada teve contato já anterior também com ele. A expectativa é que ele vá fazer o feijão com arroz. Acredito que ele possa dar condições do Steelers competir enquanto o Kenny Pickett está se desenvolvendo. Tento falar que o Trubisky vai chegar, vai ser um super quarterback, vai vir para ser o quarterback do futuro, o novo quarterback da franquia do Steelers e tudo mais. Pode até vir a calhar, dependendo como ele se sair, claro, mas muito longe dessa expectativa. A expectativa que eu tenho é o melhor policy de seguro possível que tinha disponível na posição era ele. Para tudo que o Steelers queria, o Mitch Trubisky era a melhor policy de seguro. E daí vão usar desse seguro. É isso, e nesse mesmo sentido, o Rosman pergunta sobre quarterback titular explorando mais espaços para corrida. A gente ouviu 1 trilhão de vezes na off-season e no final da última temporada a palavra mobilidade relacionada a quarterback. Tá aí o que eles queriam, né? Se trazer um quarterback com mobilidade e não explorar esse tipo de situação, seria espero que sim, né? Que o Matt Canada agora vai ter um ataque com a cara dele, com o Mitch Trubisky. Com o Big Ben era impossível ter por isso. O mesmo Rudolph, a não ser que tenha feito algum tipo de intensivo de corrida durante essa off-season, não vai ter espaço para isso. Então, sim, com o Trubisky fico bem animado para poder ver. Sendo sincero, Tomlin já quer aproveitar disso há alguns anos, né? Que Tomlin vem falando bastante a respeito de explorar mais a habilidade do quarterback correndo. Então, sim, estou animado para poder ver o correndo. Nesse lance de quarterback, a gente teve algum papo recente de que o Steelers não queria ter ficado com o Big Ben até o final, né? Que Colbert não queria ter ficado com o Ben até o final, né? O Big Ben deu uma entrevista semana passada, materializando a minha fanfic favorita que eu já tive, que é a fanfic de que o Kevin Colbert tava louco, ensandecido, maluco para mandar o Big Ben embora. E o Big Ben basicamente confirmou isso. Kevin Colbert não queria que eu voltasse. E a gente viu com atos que Kevin Colbert, quando o Big Ben disse que ia voltar, eu vou fazer da sua vida aqui no Steelers um inferno. Eu vou mandar embora seu melhor amigo, que é o Randy Fitchner, mandou embora o Randy Fitchner como coordenador ofensivo. Eu vou desmanchar sua linha ofensiva todinha, seus amigos de linha ofensiva aí todinha. Vou desmanchar todos. Villanueva não volta, o Pounce vai se aposentar, não tô nem aí que se aposente mesmo, vá-se embora. De Castro não teve esforço nenhum. De Castro se aposentou. Marcus Gilbert trocado por Balinha Juquinha. Eu vou mandar todos os seus amigos embora. Eu vou botar um rookie como seu left tackle.
o Daymore, eu não vou contratar nenhum, não vou pro mercado atrás disso, e vou pôr um jogador que nunca jogou de center nem no college, o Kendrick Green jogou pouquíssimo jogo como center no college, e ele será seu center aqui na NFL, e eu vou selecionar um running back na primeira rodada. Fez da vida do piorar, sabe aquele número que você estava acostumado a ver, ficar ali encostadinho, ficar próximo dele? Vai ser o mesmo número e você sabe que vai ser um cara pior. Exatamente. No Kevin Colbert... Toda vez que você tiver lá em shotgun, você vai ver a 53 e vai lembrar dele e vai lembrar que eu mandei embora. Kevin Colbert, o Big Ben disse com outras palavras, o que a gente já sabia, o que a gente já imaginava. Kevin Colbert não queria que ele voltasse. Ele disse, Mike Tomlin estava pronto para seguir em frente, mas a gente tem uma relação, a gente trabalha muito tempo junto, então Mike Tomlin quer que eu fique, queria que eu ficasse. Se eu quisesse ir embora, tudo bem. Se eu quisesse ficar, tudo bem. Mike Tomlin não seria oposto a isso. E quem queria realmente que eu ficasse era o Art Rooney. O Art Rooney queria que eu ficasse. E aí foi por isso que ficou. Art Rooney deve ter entrado na sala lá do Kevin que falou. Se vira para manter ele. Não sei como. Se vire. E ainda teve o caso de que o Kevin Colbert reestruturou todo o contrato do Big Ben. Ele teve que aceitar um pay cut, redução de salário para se manter no Steelers. Então, se fosse pro Kevin Colbert, Big Ben já teria partido do Steelers há alguns anos atrás, podemos dizer. E normalmente, em 99,9999% dos casos, Kevin Colbert consegue mandar embora o cara. Kevin Colbert não tem muito isso de criar afeto emocional com ninguém, não. Eles só não conseguiu dessa vez porque era Big Ben, não era qualquer jogador. Era o quarterback Ben Roethlisberger. Então não tinha como Kevin Colbert realmente encarar ninguém a segurar para mandar embora ele. Então ele vai ficar, então vou fazer da vida dele um verdadeiro inferno. E fez da vida dele do Big Ben um inferno. Pô, a situação de Ben é comparável com aquela lendária foto do Borussia Dortmund. Né? Você tem Marco Reus com mais Kagawa, Mario Götze e Lewandowski. E aí um ano sai um, no outro ano sai outro, e vai saindo até que só sobra ele. A foto bem teve esse lance aí, ele teve que trabalhar com todas as crianças, um ataque inteiro renovado, basicamente, conhecer todo mundo de novo, coordenador novo e tudo de novo, e mesmo assim ele permaneceu no Steelers. Você estava falando de linha ofensiva, eu lembrei uma notícia que a gente teve nessa representação, que em entrevista Kendrick Green, o próprio, estava muito feliz de estar indo pela primeira vez à Latrobe, né? Eu vou ter que falar o nome dele aqui, Rosman, não se assusta muito. Só que o que me impressionou da notícia é que ele já declarou de que ele estaria entrando para esse training camp focado em ser o left guard dos Steelers. Boa sorte. Ou seja, faz com que a disputa dele seja com Kevin Dotson e não com Mason Cole para ser center, que o Steelers já está mais ou menos encaminhado para ser Daymore left tackle, Dotson como left guard, Mason Cole como center, James Daniels right guard e Chuks Okorafor como right tackle, né? E aí ele seria o reserva do interior da linha, e aí disputando com o Joe Hayden e tal. Se for algo diferente do que você falou, aconteceu alguma tragédia na linha ofensiva do Steelers. Exatamente. Eu ficaria surpreso se não fosse essa a formação, e aí o Steelers mantendo Kendrick Green no elenco como esse reserva de interior de linha, como talvez o Joe Hayes. Joe Hayes ainda tá no Steelers, né? Essa off-season foi meio forte. Joe Hayes como um reserva de tackle e tal, nesse sentido. Loucura. O cara já deve ter todo mundo chegado nele e dito, bicho, não dá. A gente trouxe 2 caras aqui pra realmente não te deixar ser o center mais um ano. Então, se acostume com isso. E, por fim, a última pergunta do Alan sobre Joe Hayden e aposentadoria. Ele tinha pedido, na semana passada, aquela arte com a camisa meio Browns, meio Steelers. Acho que ele fez uma tatuagem com aquilo. Ficou horrível, particularmente. Ficou horrorosa. Todo respeito. Assim, lamentável. Horrorosa. Sim, todo respeito. O nível é realmente lamentável. Eu realmente acreditava que o Joe Hayden iria... O Cardinals ia chamar o Joe Hayden depois da tragédia lá com o cidadão que, na posição deles, o cornerback deles, que veio a óbito, né? Teve o cornerback dele. Então eu jurei que o Cardinals iria chamá-lo. O Cardinals que ama trazer veterano, né? Ainda mais com experiência em Pittsburgh Steelers West, mas até agora não. Então
A não ser que o Steelers o chame pra cá de volta. Mano, que o Hayden foi contratado pelo Steelers já no final da off-season, quando ele veio alguns anos atrás. Foi em agosto já. Você que tá aí na live tá vendo a tatuagem de Joe Hayden, você tá vendo como ele pediu um lance meio Steelers, meio Browns, mas ficou uma camisa toda Browns, né? Isso aqui é laranja, não é amarelo, porra. Compara com o amarelo da manga. Aliás, isso era pra ser branco, né? O número dos Steelers é branco. Então, só o capacete denuncia ali que é um lance meio a meio, um pouquinho da manga, mas o resto tá todo Browns. Tudo Browns. Tá bizarro, assim, bizarro. Com esse resto aqui sem cor, ficou, meu Deus, pavorosa. Tatuagem, parabéns pela cagada cometida aí, Hayden. É isso, jovens. Isso é o que temos de notícias do Steelers. Pra vocês verem como representação gera muita coisa, a gente tá há uma hora conversando aqui sobre isso. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.